Então, nesse vídeo a gente vai abordar uma propriedade importante de muitas funções analíticas, que é a propriedade de conformidade. Então, a gente vai tratar de falar um pouco sobre aplicações conformes. Então, associado a isso, vai ter a ideia de ponto crítico, ângulo entre curvas. Então, vão ter alguns exemplos, exercícios. Esse conteúdo, capítulo 9, vocês devem ver apenas sessões 112 e 113. Antes da gente chegar no ponto principal, que é falar de conformidade, da noção de aplicações conformes, a gente precisa falar sobre algumas coisas para poder entender. Então, seja f de d, domínio d em C, né, uma função complexa, e z0, um ponto do domínio, gama, uma curva orientada suave, tal que o ponto z0 pertence à curva. Então, tem uma curva aí, um ponto z0 está nela. Então, curva orientada, a gente já falou bastante sobre isso. Curva suave, só lembrando, é uma terminologia, né, para falar de curvas que não tem comportamento muito irregular. De que, não vou entrar em detalhes do conceito matemático, né, de curvas suaves, não é o objetivo aqui. Mas a ideia é que não seja uma curva muito irregular, muito quebrada, enfim, coisa do tipo. Essas não são curvas típicas que são abordadas aqui na disciplina de variáveis complexas. Então, vamos denotar por f de gama a curva imagem de gama. Então, quando a gente tem uma curva no domínio, a curva gama, eu aplico a função f, obtenho outra curva. Essa curva a gente vai denotar assim: f de gama é a imagem da curva gama pela função f. Então, a curva é a imagem da curva gama por f. Então, a gente vai supor também que a curva gama está parametrizada. Então, os pontos dela, né, são números complexos, e esses números complexos variam com o parâmetro t, esse t varia no intervalo contido na reta. Esse t é um parâmetro genérico, né, só para indicar que é um número real aqui, mas dependendo da situação, ele às vezes tem alguma interpretação geométrica ou às vezes também a interpretação física. Pode ser um tempo, por exemplo. Numa interpretação física pode ser tempo. Numa interpretação geométrica pode ser um ângulo, por exemplo. E também o z0 é o valor, né, dessa parametrização no ponto t0, em algum ponto t0 do intervalo. Z' é a derivada da parametrização. Então, a gente tem a curva e tem um ponto z de t. Então, é um número complexo x de t mais y de t. Aí eu tenho a z', que é a derivada dele, é simplesmente a derivada componente a componente. Então, a derivada da parte real, a derivada da parte imaginária. E aí, essa derivada é um número complexo também, ou seja, um vetor, e esse vetor tem interpretação aqui de vetor tangente, tá? Então, z' é a derivada da parametrização, né? Mas geometricamente também é um vetor tangente à curva no ponto z de t. Então, seja z' de t o vetor tangente à curva gama no ponto z0. E a gente vai supor que esse vetor tangente é não nulo, porque o vetor tangente nulo seria só vetor nulo aqui seria só um ponto, aí não vai estar bem definido aqui o que a gente vai precisar, que é a ideia de ângulo. Então, quando a gente está só com um ponto, então o ângulo no ponto não faz sentido, tá? O ângulo tem em relação a alguma reta. Então, a curva imagem f de gama também fica parametrizada. Então, se eu tenho uma curva gama parametrizada desse jeito, então a curva gama, a imagem f de gama, fica parametrizada. Então, são os pontos w que vão estar no contradomínio da função, parametrizados dessa forma. Então, f de t, aqui tá errado, aqui é f de z de t.
f de z de t, para cada t no intervalo. Ok? Então, essa é a parametrização natural que você vai tomar para a curva imagem quando você tem uma parametrização para a curva gama. Então, aqui, por exemplo, imagine que a curva gama seja essa curva aqui. Pode ter autointerseção, pode ser uma curva fechada, assim, o que não pode ser uma curva muito irregular, muito errática aqui, senão você não vai ter vetor tangente definido em algum ponto. Então, por exemplo, isso aqui é ilustrando, né, a curva gama, o ponto Z0, aqui Z de T de 0, aqui tá Z de T de 0. Então, o ponto ZT de 0, um ponto genérico aqui, ZT, e aqui a derivada, né, da parametrização, também que está errada, é Z' T0, Z' T0, e aí a imagem, né, então tem essa curva que está contida no domínio da função, e aí aplico a função f em todos os pontos dessa curva. Então isso vai gerar no contradomínio essa curva aqui, que é a curva f de gama. Tá? Então a imagem pode ser coisa muito diferente. Por exemplo, pode começar a curva aqui, pode ser uma reta. A gente fala curva, mas é só um termo genérico, mas pode representar uma reta também, um segmento de reta, por exemplo. E aí essa função f, dependendo da função, vai transformar essa curva em outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, transforma uma reta numa circunferência. Então, a f de gama é essa curva aqui, no ponto, a imagem correspondente, e coloquei tudo, só T, ft0, fzt0, e aqui o vetor tangente correspondente é o w' f' de z0 no t0. F' z t0. Bom, então aqui é só para resumir, né, nessa figura, tudo que eu falei aqui, basicamente, é só para resumir, só para ilustrar graficamente tudo que foi falado até aqui. Então, suponha que f é analítica em ponto Z0, então tudo que eu falei anteriormente não precisa supor nada sobre a analiticidade da função. Você pode falar dessas coisas sem que a função seja analítica. A única coisa que você quer é que esse vetor aqui seja não nulo. Agora, suponha que a f é analítica no ponto Z0, então a gente pode aplicar a regra da cadeia, que a gente tem uma composta, tem w de t é f de z de t. Então a gente pode aplicar a regra da cadeia. Então a f é analítica, a z é derivável também. Então aplicando a regra da cadeia no ponto t0, o vetor w' t0, f' z de t0 vezes z' t0. Então a derivada da função f, né, que eu tenho isso daqui, f de z de t. Então, usando a regra da cadeia, vai dar a derivada da f no ponto t0, que é isso aqui, vezes a derivada da z no ponto t, no ponto t0 também. No ponto t0. Então, dessa relação aqui, essa relação bem simples, que é a regra da cadeia, de uma forma bem simples, a gente extrai o seguinte: se eu passar o módulo aqui, então veja que aqui eu tenho um número complexo, w' t0, esse vetor é um número complexo, e ele está sendo dado pelo produto desses outros dois números complexos. Aqui também é um número complexo, aqui é um número complexo. Então, esse número complexo aqui está multiplicando esse, e a gente pode tirar o seguinte:
o módulo do W'T0 é o produto do módulo de F' de Z0 vezes o módulo Z'T0. E o argumento você vai somar. Então, o argumento desse aqui é o produto. O argumento desse é a soma dos argumentos desses aqui. Então, o argumento de W'T0 é o argumento de F' Z0 mais o argumento de Z'T0. Então, os módulos se multiplicam e os argumentos se somam, porque simplesmente você está aqui com uma multiplicação. E aí, dessa observação simples, a gente pode extrair as seguintes conclusões. Então, esse vetor Z'T0 sofre os seguintes efeitos ao aplicarmos a função f. Então, eu tenho aqui o vetor e eu vou aplicar a função f em todos os pontos da curva. Então, esse vetor, de alguma maneira, vai ser afetado pela função f. Então, de que forma que ele vai ser afetado? Então, no que se refere ao módulo, se a derivada da f' no Z0 for zero, então o módulo do W' é zero. Então, se a derivada da função f no Z0 for zero, o vetor tangente aqui, mesmo que ele seja não nulo, né, que a gente está supondo, quando eu aplicar a função f, aqui o vetor aqui não vai existir, vai ser só um ponto. Nesse caso, então aqui é zero. Se o módulo da derivada da f no Z0 for 1, então o módulo do vetor tangente W no T0 é o mesmo módulo do vetor tangente Z no T0. Então, esses dois vetores vão ter o mesmo comprimento, quando a derivada da função f no Z0 é 1. Se o módulo da derivada da função f no Z0 é maior que 0 e menor que 1, então esse valor aqui é um número menor que 1. Quando eu multiplicar por isso aqui, vai dar um número menor que isso. Então, o módulo do W' no T0 vai ser menor que o módulo do F' que é Z' T0. Então, esse módulo aqui, né? Esse módulo aqui do vetor tangente da curva imagem vai ser menor que o módulo do Z'. Então, vai diminuir. Então, a gente disse que, nesse caso aqui, a função é uma contração, né? Ponto. Por outro lado, se f' de Z0 for maior que 1, então vai acontecer o contrário. O módulo do vetor tangente na curva imagem vai ser maior que o módulo do vetor tangente na curva. Então, esse comprimento aqui vai ser maior que esse comprimento aqui. Então, aplicar a função f nos pontos da curva vai impactar o vetor Z'T0 no que se refere ao módulo, de acordo com essas possibilidades aqui. Agora, com relação ao argumento, também vai acontecer o seguinte. Se o argumento da função f', se o argumento do número f' de Z0 for zero, esse valor aqui for zero, então esse argumento aqui é igual a esse. Então, esses dois argumentos se preservam. Se o argumento da função no f' no Z0, né, se o argumento do número complexo f' de Z0 for positivo, então esse vetor aqui ele vai rotacionar no sentido positivo em um ângulo de valor absoluto igual a esse daqui. Então, você vai pegar o argumento, né, o ângulo do vetor Z' e vai somar com um número positivo. Então, isso significa que você está pegando o vetor, está pegando esse vetor aqui e girando nesse sentido positivo de um valor que é esse argumento aqui, tá? Então, olhando só para o argumento, a função vai pegar esse vetor e vai girar um valor que é o argumento Z'T0. Por outro lado, se ele é negativo, então o vetor Z' vai ser rotacionado no sentido negativo, é o sentido horário, né? Em um ângulo de valor absoluto, que é o valor absoluto disso aqui. Então, nesse caso, a função vai pegar esse vetor e vai girar aqui no sentido negativo, um ângulo aqui correspondente em valor absoluto ao argumento do f' Z0, ok? Então, eu sugiro que vocês façam figuras, né, esboço, para interpretar direitinho essas situações todas, né, entender bem o que está acontecendo.
Bom, então a gente vê que tem uma situação especial, que é quando a derivada da função é zero. A derivada da função é zero. Se a derivada da função no ponto z0 for zero, então o módulo vai ser zero, né? O valor aqui o valor do vetor tangente vai ser só um ponto. Então é uma situação crítica, digamos assim. E aí por isso que é motivada essa definição, que é a mesma definição que tem no ponto crítico do cálculo 1, por exemplo. Então, se f é uma função analítica no ponto z0, então dizemos que z0 é um ponto crítico de f se a derivada no ponto z0 é zero. Então, a noção de ponto crítico é exatamente a mesma que vocês conhecem do cálculo de funções reais de uma variável, cálculo 1. Simplesmente a derivada no ponto é zero. Agora vamos falar sobre ângulo entre curvas. Então, seja um γ1, uma curva contida no domínio da função, γ2 também. Então, duas curvas suaves, orientadas, fica implícito aí. E elas têm como ponto de interseção o ponto z0. Então, duas curvas aí genéricas que se intersectam aqui no ponto z0. Então, o que a gente vai definir como sendo o ângulo entre essas duas curvas, então a gente vai precisar dessa noção de ângulo entre curvas. Então, como é que eu vou definir o ângulo entre essas duas curvas? Então, a gente precisa definir isso direitinho. Então, o ângulo entre γ1 e γ2 no ponto z0 é, por definição, o ângulo alfa, medido no sentido positivo, a partir do vetor z' de t0, então o vetor tangente da curva z', a tangente à curva γ1, né, no ponto z0, até o vetor z'. Aqui eu tenho a parametrização para a curva γ1 e a parametrização para a curva γ2. Tangente à curva γ2 nesse ponto aqui, tá? Então aqui eu tenho a parametrização para a curva γ1, z1t, t no intervalo, γ2, z2t, t no intervalo, então I e J são intervalos. Então, digamos que essa curva vermelha aqui representa a curva γ1, essa curva aqui em azul representa a curva γ2. Elas têm o ponto z0 como ponto de interseção. Aqui eu tenho o vetor tangente, a curva γ1, né? Esse vetor tangente, z1' t0, então aqui em função da parametrização. E aqui esse vetor azul, o vetor tangente, z2' t0 til, a curva γ2 no ponto z0. Então, veja que se esse vetor aqui fosse nulo, aí eu não ia ter essa referencial aqui para poder medir o ângulo. Então, por isso que a gente pede que esse vetor aqui seja não nulo. Então, ó, como é que eu vou medir o ângulo entre essas duas curvas no ponto z0, que é o ponto de interseção? Então, eu calculo esse vetor tangente aqui, calculo esse outro vetor tangente e meço o ângulo entre eles, né? Do Z1' até o Z2'. Isso aqui no sentido positivo. Então, isso por definição é o ângulo entre as duas curvas. Então, o ângulo entre essas duas curvas é o ângulo entre os vetores tangentes a elas, né, nesse sentido aqui. Então, se eu olhar só para os vetores, então eu posso imaginar como sendo um sistema de coordenadas aqui, no ponto Z0, né? Posso colocar aqui um sistema de coordenadas com origem no ponto Z0. Então, esse é o vetor Z1' T0. Eu tenho o argumento dele correspondente, né? E esse aqui é o vetor, esse outro aqui é o vetor Z' T0 til. E esse aqui é o argumento dele. Então, esse ângulo alfa é a diferença entre esses dois ângulos. Então, o ângulo alfa é o argumento do Z2' menos o argumento do Z1', tá? Então, eu posso ver isso de uma forma mais prática desse jeito aqui. Eu calculo esses dois vetores e transporto ele para cá e meço esse ângulo aqui. Então, lembre-se que são números complexos, são vetores, eu posso colocar eles em qualquer região do plano que vão ser os mesmos vetores, os mesmos números complexos. Então, finalmente, definição, que vem a ser conformidade, né? Uma aplicação conforme em um ponto. Então, seja f de d em c uma função complexa, então ela não precisa ser analítica no ponto z0, tá? Então, posso falar disso aqui para qualquer função complexa.
Então, seja f uma função complexa e z0 um ponto do domínio. Então, dizemos que f é uma aplicação conforme, ou uma transformação conforme, ou também uma função conforme, no ponto z0, se para cada par de curvas suaves e orientadas, γ1 em D e γ2 em D, tendo z0 como ponto de interseção, o ângulo alfa entre γ1 e γ2 em z0 é igual, em magnitude e sentido, ao ângulo beta entre as curvas imagens fγ1 e fγ2 em W0, que é a imagem f de t0. A imagem f de t0. F de z de t0. Tá? Pode ser também, aqui não tem problema não. Então, esquematicamente é o seguinte, ó. Então, digamos que eu tenho de novo aqui essa curva, a curva γ1, essa curva em vermelho aqui, a curva γ2, essa curva azul. Então, na curva γ1 eu tenho o vetor tangente, z'1 t0, então usando a parametrização da curva γ1. E na curva γ2 eu tenho o vetor tangente z2' t0 til, então usando a parametrização da curva γ2. E aí com isso eu tenho definido o ângulo entre elas. Então eu vou olhar para esses vetores e vou medir esse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Eu vou aplicar a função nessas duas curvas e vai gerar aqui correspondente essa curva vermelha, a curva imagem da curva γ1 pela f, essa curva em azul, a curva imagem da função γ2 pela f, e aí os vetores tangentes, aqui o vetor tangente no W0, né, que é a imagem, na curva γ2, e o vetor tangente no W0, na curva γ1. Então aí eu tenho esse ângulo aqui. Então esse ângulo, quando a função é conforme no ponto, então o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Então o beta é igual a alfa. Então é isso que caracteriza a função ser conforme no ponto, nesse ponto aqui. A gente diz que ela preserva ângulo, função conforme preserva ângulo nesse ponto. Então isso pode não acontecer, dependendo das funções, dependendo da função e das curvas. Você pode ter duas curvas aqui, um ponto de interseção entre elas, esse ângulo, e eu aplicar a função e o ângulo não ser preservado. Na imagem aqui vi um valor diferente. Quando acontece de ser igual para quaisquer curvas, quaisquer pares de curvas que você pegar, isso aqui é importante, para cada par de curvas suaves. Então, quando isso acontecer, a gente diz que a função é conforme. Então, quando que a função não é conforme? Quando você, no ponto, né? Quando existirem duas curvas em que isso aqui não acontece. Então, quando você puder encontrar duas curvas se cruzando num ponto z0 e formando o ângulo alfa entre elas, depois que você aplicar a função, vão dar duas curvas aqui se encontrando no ponto W0, mas o ângulo não vai ser preservado, não vai ser o mesmo, tá? Então, dizer que a função não é conforme no ponto significa dizer isso. E aí a gente diz que a função ela é uma aplicação conforme, sem especificar um ponto, se ela é conforme em cada ponto z0 do seu domínio. Então, quando a gente fala simplesmente que a função é uma função conforme, uma aplicação conforme, uma transformação conforme, sem especificar no ponto, então fica subentendido que ela é conforme em cada ponto do domínio, tá? Então, esse conceito de conformidade é um conceito local, ele vale em cada ponto aqui, na vizinhança do ponto. Mas quando você tem a propriedade válida para todo o domínio, então você fala simplesmente que a transformação é conforme. Então veja, se você fosse verificar que uma função é conforme através desse conceito, ele é interessante, tem um apelo visual, um apelo geométrico, mas ele não é muito prático, porque você vai ter que ficar estudando os pares de curvas todas e no final pode ser uma coisa que não faz muito, não vale a pena, não faz muito sentido querer estudar assim. Então, no caso das funções analíticas, a gente tem esse teorema aqui, que dá um critério bem simples e diz que é uma coisa bem comum, né?
Então, seja f uma função analítica, então aqui eu preciso que a função seja analítica. Aqui na definição de conformidade, eu não preciso de função analítica no ponto, não. Então, é uma função complexa. E, obviamente, que esteja definido o ângulo aí quando você pegar as curvas. Agora, no teorema, eu peço que a função seja analítica num ponto z0. Então, se ela é analítica no ponto z0, então ó, a gente tem essa equivalência. F é conforme no ponto z0, se só se z0 não é um ponto crítico de f. Ou seja, no caso de funções analíticas, que é uma situação muito comum para a gente aqui em variáveis complexas, dizer que ela é conforme equivale a dizer que é conforme no ponto z0, equivale a dizer que a derivada de z0 é diferente de zero, ok? Então, se você está na situação de funções analíticas e você quer testar se um determinado ponto lá, z0, a função é conforme nesse ponto, você tem que calcular a derivada e igualar essa equação e resolver essa equação aqui, igualar a zero, e aí achar os pontos z0 em que isso é zero. Nos pontos z0 em que vale zero, esses pontos são os pontos críticos, então ela não vai ser não vai ser conforme nesse ponto. Então, tirando esses pontos, em todos os outros ela vai ser conforme. Então, uma situação de um teorema aqui, que dá uma maneira muito prática de verificar quando a função é conforme num ponto z0. Simplesmente eu vou calcular a derivada da função e igualar a zero. Então, se tiver algum ponto onde a derivada se anula, que é um ponto crítico, então essa função não vai ser conforme nesses pontos correspondentes. Em todos os outros ela vai ser conforme, tá? Então isso é muito mais prático do que você querer visualizar dessa forma. Então, né, inclusive, como é um teorema que é uma equivalência, e muitos autores tratam só do caso de função analítica, então isso acaba sendo como uma definição também. A prova desse teorema, a gente não vai discutir aqui, né? Pode ver a parte, pode estudar no livro. Tem um no sentido que se não é um ponto crítico, mostrar que ela é conforme é relativamente simples, mas a recíproca é um pouco mais trabalhosa, então não vale a pena a gente gastar tempo aqui nesse vídeo para fazer essa prova. Quem quiser pode estudar, acho que também não está no livro, se não me lembro, acho que não está no livro não, no livro texto. Mas não precisa se preocupar com essa prova não, basta entender, né, que é importante aqui, que você tem que estar na situação de funções analíticas no ponto. Se a função não for analítica, aí aqui você não vai poder usar esse teorema. Então a função tem que ser analítica no ponto. E aí, buscar pontos em que a função é conforme equivale a buscar pontos onde essa derivada é diferente de zero. Simplesmente isso. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos bem simples, a função exponencial. Ela é uma aplicação conforme. Então, quer dizer o quê? Que ela é conforme em cada ponto, né? Ela é definida no plano todo. Em cada ponto ela é conforme. E é isso aqui, usando esse teorema, você resolve bem facilzinho isso, simplesmente lembrando que a derivada da função é ela mesma e ela nunca se anula, tá? O módulo dela, por exemplo, é exponencial de x, essa função nunca se anula. Então, a gente estudou essa função já bastante. Essa função a derivada da função nunca se anula. Então, por esse teorema, né, ela é uma função analítica, claro. Então, por esse teorema, ela é uma aplicação conforme. Ela preserva ângulo em qualquer ponto. A função seno de z, e analogamente poderia ser cosseno de z. Então, a função cosseno de z também é uma função analítica, uma função inteira, né? Aí ela vai ser conforme onde? Onde as derivadas dela se anularem. As derivadas dela é a função cosseno e a derivada vai se anular nesses pontos aqui, ó. Π sobre 2 mais múltiplos inteiros de π, tá? N é um inteiro. Então, todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos são pontos críticos da função seno. Aí, em todos eles, a função não é conforme. Então, tirando esses pontos, essa função é conforme. Mesma coisa com a função cosseno, né? Claro que só vai mudar aqui. Então, essa outra função, aqui definida para z diferente de zero, ela também é uma aplicação conforme. E a derivada dela não vai se anular, né? Nenhum ponto. A derivada dela é menos 1 sobre z2,
vai ser diferente de zero todos os pontos. Então, ela é uma aplicação conforme. Aqui a f dizer aqui no caso é uma transformação de Möbius, né? Então, se f é uma transformação de Möbius, então ela é uma aplicação conforme em cada ponto, obviamente, exceto aqui onde se anula no denominador. Essa derivada nunca vai dar zero. Então, a gente viu na aula que eu introduzi a transformação de Möbius, né? A derivada dessa função é AD menos BC, BC menos AD, algo desse tipo, sobre CZ mais D ao quadrado. Então, isso aqui, pela condição que define a transformação de Möbius, isso aqui é diferente de zero. Então, essa conta toda nunca vai ser zero. Aqui é uma função analítica, claro, uma função racional. É função analítica, exceto nesse ponto, né, que não está definida. E aí ela é uma função conforme. Então, veja, todos esses exemplos aqui, a afirmação aqui de conformidade está sendo feita de uma forma muito simples, só conhecendo a derivada da função e resolvendo através desse problema aqui, desse teorema. A função, o ramo principal da função logarítmica, né? O ramo principal da função logarítmica também é uma aplicação conforme, porque a derivada dela é 1 sobre z. E essa função nunca se anula. Então, lembrando que o ramo principal ele está definido em todos os complexos, exceto o eixo real aqui, que tem o eixo horizontal, né, que tem parte real negativa, ou nula. Então, esse é o domínio do ramo principal da função logarítmica. Então, essa é uma função conforme também, direto, aplicando esse teorema e sabendo, obviamente, calcular a derivada. Finalmente, um exemplozinho simples aqui, f de z igual ao conjugado de z. Essa função ela não é uma aplicação conforme em nenhum ponto, tá? Ou seja, em nenhum ponto, ela está definida no plano todo, em nenhum ponto essa função aí vai preservar ângulos, ok? Aqui, como é que a gente justifica isso aqui? Então, estou deixando como exercício aqui para vocês justificarem, só que tem que ter um cuidado, não pode ser com esse teorema. Esse teorema aqui, ó, pede que a função seja analítica, tá? A gente já estudou essa função, a gente viu que ela tem problema com relação a essa afirmação ser analítica. Então, ela é analítica em algum ponto? Sim ou não? Aí, vocês já estudaram isso, vocês podem resolver. Então, se for usar esse teorema, tem que ter sempre o cuidado de verificar que a função é analítica no ponto. Se ela for analítica no ponto, então você pode usar o teorema. Se ela não for analítica no ponto e você quer verificar essa ideia de conformidade, então você não pode usar o teorema. Você tem que buscar como? O critério usando o ângulo mesmo. Então, nesse caso aqui, se você for verificar que ela não é analítica em nenhum ponto, então você pegar um ponto genérico, tá? A origem, por exemplo, ela não vai ser analítica na origem. Por quê? Você tem que encontrar duas curvas, tá? Pode ser inclusive duas retas. Quando você aplicar essa função, o ângulo entre as duas curvas não vai ser preservado. Então, digamos que você pega aqui duas retas. Então, o ângulo entre elas é 90 graus. Quando eu aplicar essa função, será que o ângulo entre a curva, a imagem vai ser 90 graus também? Então, se for verificar que ela não é conforme, tem que fazer isso, encontrar duas curvas. Então, está escrito que para essas duas curvas, essa propriedade de preservação de ângulo não é válida. Aí ela não vai ser conforme. Então, para esse caso, o critério tem que ser feito mesmo usando a definição. Usando a definição aqui, que é uma definição geométrica, tá? Para cada par de curvas, vale isso daqui. Então, só relembrando, se quer verificar que não é conforme, você tem que encontrar um par de curvas onde a propriedade de preservação de ângulo não seja válida. Então, isso aqui fica como exercício vocês tentarem resolver. Primeiro, percebam que não pode ser feito usando o teorema. E aí, depois, então, o que vocês têm que fazer? Para um ponto qualquer, encontrar duas curvas onde o ângulo, né, não vai ser preservado. Ok? Bom, aí com isso a gente conclui aqui. Então, falamos de transformações complexas, mais especificamente aplicações conformes, a propriedade de conformidade. Então, precisamos de alguns elementos geométricos, né? Antes de falar propriamente disso aqui, então, falar de ângulo, né? Foi preciso falar de ângulo entre curvas. Então, a ideia de ponto crítico é
um elemento que auxilia muito a verificar a conformidade através do teorema. Então, os exemplos e exercícios aí para vocês tentarem fazer. Então, recomendo aí estudar o capítulo 9, essas sessões 112 e 113, para verificar mais exemplos, que tem lá bastantes exemplos nessas sessões, exemplos e contra-exemplos. E nos exercícios também, vocês vão encontrar mais exemplos e mais contra-exemplos. Com isso é só e tchau.